Obrigado, doutor Ivan. Boa tarde a todos. Olha, eu estava bem à vontade até ver o meu amigo Sérgio. Na hora que eu vi meu amigo Sérgio ali, eu já dei uma tremida nas bases, porque é a autoridade no assunto. Mas como ele é meu amigo, eu fiquei mais tranquilo. Eu lembrei dessa parte, fiquei mais tranquilo. Talvez algumas pessoas até poderiam questionar, né, a importância de falar sobre essas questões aqui, e no final das contas, quando a gente fala de intestinos, a gente lembra daquilo que não é absorvido ali, daquilo que é eliminado, e algumas pessoas poderiam ficar se questionando sobre a importância de falar sobre isso. Eu coloquei no grupo da família o link da apresentação. Eu tenho um primo que é pastor em outro país, e aí ele já brincou ali com o assunto também, né? Falando que eu só falo desse assunto, mas no final das contas isso é uma coisa bastante importante, e a gente vai fazer uma viagem. Prometo que vai dar tudo certo, a viagem vai terminar bem no final, mas o começo dela é meio tenebroso, é meio assustador. E a gente vai caminhar juntos, vamos aprender algumas coisas juntos, e a gente vai encontrar algo precioso, importante, e a gente vai lembrar do nosso Criador, porque tem várias coisas aqui que Ele deixou para a gente que são muito legais. Então a gente vai dar uma investigada na conexão entre cérebro e intestinos. Em 1950 foi o ano em que começou a ser tratadas as enfermidades mentais com farmacologia. Clorpromazina foi a primeira medicação comercializada como Thorazine ou outros nomes comerciais, e a clorpromazina ajudava as pessoas que estavam irritadas, ansiosas, agitadas, e essa medicação ela foi usada para todas as idades, inclusive criança que faz birra, gente com depressão, ataque de histeria. Então, tudo era tratado com clorpromazina porque era a única coisa. E a partir daí, a farmacologia do tratamento das enfermidades mentais foi se desenvolvendo, ou foi crescendo, né? E a clorpromazina foi esse marco aí. Mas antes de tratar farmacologicamente, a enfermidade mental era, e essa é a parte tenebrosa que eu disse para vocês, tratada cirurgicamente. Dr. Antônio Egas Moniz, um renomado neurocirurgião português, inclusive se tornou renomado por ter desenvolvido uma técnica cirúrgica, que é a leucotomia. Então ele fazia, eu não trouxe imagens aqui para não afetar os estômagos mais sensíveis, mas essa cirurgia é uma cirurgia razoavelmente limpa. Tem fotos do Dr. Egas Moniz operando no centro cirúrgico só com aquele pijama, não está com a roupa de cirurgia. Isso já na década de 50, então, nessa época que o pessoal já era limpinho, já sabia que tinha que fazer cirurgia com roupas apropriadas, né? E, por incrível que pareça, não incluía a trepanação, não incluía abrir um buraco na cabeça para fazer essa cirurgia aqui. Eles faziam um acesso por cima do olho. Então, levantava a pálpebra, claro, colocava a pessoa sob anestesia, né? Colocava para dormir, fazia o acesso aqui por cima do olho e seccionava, cortava a conexão da substância branca na região do cérebro que fica imediatamente acima dos olhos, que é o córtex pré-frontal. Talvez você que já tenha estudado um pouquinho sobre o assunto, já ouviu falar que esse tal desse córtex pré-frontal ele é importante. Ele também é chamado de a coroa do cérebro. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui hoje, pelo menos não agora, mas eu já adianto para vocês que funcionava a cirurgia, tanto é que ele ganhou o prêmio Nobel por isso, mas não é exatamente uma abordagem racional, ou pelo menos não era a melhor abordagem, era o que tinha na época. Mas antes do Dr. Egas Moniz operar o cérebro das pessoas para tratar a enfermidade mental, ela era tratada cirurgicamente, porque se acreditava que muitas enfermidades mentais tinham a sua raiz na infecção não tratada. E muitas vezes eles procuravam a fonte dessa infecção nos dentes, e se fosse o caso, tirava lá o dente, fazia a exodontia. Se fosse a suspeita de ser uma infecção periférica, drenava, operava, limpava aquela ferida. E se fosse o caso, e nessa época já se havia observado algo importante, é que muitas pessoas com enfermidade mental sofriam de uma alteração no aspecto das suas fezes.
E o pessoal começou a fazer uma conexão. Peraí, se a cabeça não está bem e as fezes não estão com um aspecto normal, o que era não normal? Fezes ressecadas ou deficientes em umidade e com um odor muito marcante, muito, muito fétido. Os textos em inglês eles falavam odor ofensivo, um cheiro ofensivo. Então, eles perceberam que tinha uma conexão aí, algo de errado não está certo. E aí o pessoal falou, bom, começo do século XX, só contextualizando um pouco de história, a gente tinha vindo de um grande avanço, um grande desenvolvimento da anestesia. A anestesia era uma coisa razoavelmente recente e a cirurgia, como nós conhecemos hoje, se desenvolveu muito nessa época. É bem verdade que os egípcios já faziam cirurgia lá antes de Cristo, 2000 e poucos anos antes de Cristo. É bem verdade que no período que na Europa se vivia a Idade Média, ou chamada Idade das Trevas, os árabes estavam fazendo coisas absurdas, impensáveis no continente europeu. A respeito de cirurgia, não é o assunto da nossa conversa hoje, mas para o mundo de onde veio, ou a maior parte da influência da nossa cultura hoje, cirurgia era um negócio muito brutal. Por exemplo, uma amputação, por exemplo, ela precisava ser muito rápida, porque não existia anestesia. Então, se embebedava essa pessoa que precisava da amputação, tomava todas, usava alguma coisa para morder, que a gente já deve ter, talvez alguns já tenham visto isso em filmes, essa cena não é estranha, alguma coisa com pano, alguma coisa para morder, e o médico que fazia a cirurgia, ele precisava ser o mais rápido possível, que era um processo extremamente doloroso. Com o advento da anestesia, tudo isso mudou, e o processo foi se modificando, foi se desenvolvendo, e nessa época, uma das técnicas para resolver a enfermidade mental era a colectomia, a retirada de todo o cólon, do intestino grosso, quando existia essa situação das fezes estarem com esse aspecto. Eles classificavam, se chamava essa enfermidade na época de putrefação intestinal, e eles, sem pensar duas vezes, faziam a cirurgia. Para nós hoje já é chocante pensar que depressão podia ser tratada cirurgicamente arrancando o intestino grosso. Mas se a gente compreender que nessa época a taxa de mortalidade dessa cirurgia era cerca de 1/3, é uma tremenda barbaridade, né? Isso foi esses dias, isso foi no começo do século XX. O Dr. Henry Cotton executou essa técnica cirúrgica em 1905 até 1915, mais ou menos. Aqui tem um trecho de uma publicação desse Dr. Henry Cotton, e a gente vê que ele não era uma pessoa, não era um qualquer, não era um médico qualquer. Então a gente vê ali que ele era o diretor médico do Hospital do Estado de Nova York, palestrante em psicopatologia e veio da Universidade de Princeton. Então não era um desconhecido, não era um maluco. Quer dizer, ele era maluco, mas não para os... Enfim, vamos deixar para lá, vamos respeitar a memória dele, mas há 100 anos atrás, há pouco mais de 100 anos atrás, a gente estava fazendo absurdos. Eu não sei, provavelmente não estarei vivo para saber, a menos que o nosso Senhor tenha voltado, e aí vai estar tudo resolvido, mas eu quero só saber o que é que vão falar mal da gente daqui a 100 anos, porque provavelmente a gente está fazendo barbaridades que daqui a 100 anos vão olhar para a gente e falar, meu Deus, eles faziam isso naquela época, que terrível, como era sofrido viver naquela época, né? 2023, eu já estava falando 1900, né? Era a época deles ali, a gente olhando para trás, a gente vê esses absurdos. Mas, felizmente, o Dr. Cotton não era a única visão de tratamento para essas enfermidades então, e estava longe até de ser a mais sensata e seguramente não tinha unanimidade. Então, na mesma época, a gente encontra publicações ali contemporâneas, inclusive essa publicação de Phillips, de 1910, identificando essa correlação do aspecto das fezes com saúde mental, como eu tinha comparado com vocês, a putrefação intestinal, mas ele observou que uma intervenção com flora, com microbiota, dava resultados. E esse estudo de Phillips, ele observou
uma coisa que acontecia quando utilizava esses bacilos do ácido lático, como eram chamados naquela época. Hoje a gente conhece essa turma como lactobacilos, mas ele utilizava essa suplementação com flora intestinal e a observação era de que o aspecto das fezes modificava. Essas fezes que antes eram ressecadas e mal cheirosas ficavam com um odor normal, aceitável, e melhoravam no seu aspecto. Elas não ficavam mais ressecadas, endurecidas. Funcionava melhor aquele intestino. Mas ele fazia uma outra intervenção que talvez não era, que talvez essa sim fosse a causa da modificação do processo mental e que resultava em cura para aquelas pessoas, que era a sugestão e o incentivo de que essas pessoas passassem por uma dieta, para surpresa de ninguém, vegetariana. E essas pessoas melhoravam das suas enfermidades mentais. Então, no final das contas, a flora tinha uma participação, e tinha sido observado, mas provavelmente a alimentação tinha um papel bastante relevante nesse processo também. Porque, afinal de contas, aquelas fezes com aquela característica, elas não estavam daquela forma à toa. Tinha alguma coisa levando àquela situação. E ele percebeu isso daí. Então, aqui a gente tem um pedacinho do trabalho dele, e a gente observa que temos, nessa época, a depressão era chamada de melancolia. A gente já ouviu essa palavra? Normalmente a gente associa a tristeza, mas naquela época a depressão era chamada de melancolia. E existiam outras enfermidades que hoje nós damos nomes distintos, mas muitas vezes elas eram chamadas de psicoses. E psicose, na verdade, literalmente do grego, significa doença da psique. É uma ose, doença da psique. Então ela não especifica exatamente o que é, qual que é o problema. E eles tratavam diversas dessas psicoses com esses tratamentos cirúrgicos que a gente comentou e também, na mesma época, reposição ou em suplementação de flora intestinal. Então, mais ou menos uns 10 anos depois, 15 anos depois, do Dr. Cotton, 15 anos em relação ao Dr. Cotton e em torno de 10 anos daquela publicação que a gente viu ali, esses dois pesquisadores, eles fizeram um estudo que hoje a gente poderia dizer que seria quase como se fosse uma meta-análise. Eles reuniram um conjunto de publicações que tivessem similaridade suficiente para serem comparadas, e esse é um problema ao se fazer esse tipo de estudo, que nem sempre você consegue um padrão para juntar tudo aquilo como se fosse um estudo só e tentar chegar a uma conclusão, não a partir de um estudo de 50 pessoas, mas você reúne vários estudos, um com 50, outro com 250, outro com 20, e junta tudo isso aí para fazer um estudo maior. Então, eles fizeram um estudo de acordo com a metodologia da época e chegaram à conclusão de que era eficaz tratar a putrefação intestinal com implantação de bacilos acidófilos. Isso, então, utilizando o implante de flora para o tratamento de psicoses. Hoje, a gente voltou a fazer coisas nesse sentido, e a gente teve um gap, teve um intervalo enorme aí de 100 anos. Enquanto esses 100 anos não passam, a gente vai dar uma recapitulada aqui em algumas coisas. Então, a gente viu que tem uma série de coisas acontecendo. A gente viu que essas pessoas já há mais de 100 anos tinham identificado essa conexão. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais, vai começar a entender um pouquinho melhor o que aconteceu nesse processo, o que estava acontecendo no intestino. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa conexão entre cérebro e intestino. A gente viu no diapositivo anterior aqui, que as bactérias interferem na nossa imunidade, no equilíbrio endócrino e no equilíbrio energético. A gente está falando aqui energético de calorias mesmo, a gente não está falando de nada metafísico. Mas o que está acontecendo aqui? Como que as bactérias tão pequeninas conseguem fazer essa atividade toda? Qual que é o segredo da mágica? E o segredo da mágica, como eu tinha comentado com vocês, que era uma característica daquele outro estudo, é que
a dieta vegetariana tem um papel determinante. E a gente vai entender um pouquinho agora sobre a dieta vegetariana. Observem vocês, por exemplo, ali naquela planta que está no extremo, à extrema direita ali da imagem. Muitas pessoas conhecem, aquilo é um alho poró, ou alho poro, ou tem diversas maneiras de se referir àquilo, mas vocês observam que é uma folha, ela é um pouco não, bem mais escura do que aquela folha de alface que está ali no centro. Todo mundo concorda? Toda vez que eu faço essa apresentação aqui, eu preciso fazer referência a uma extraordinária professora de biologia que eu tive, alguns de vocês conhecem, professora Miriam Martini. Em uma das aulas, ela fez uma prática de laboratório com a gente e ela a gente coletou algumas folhas e pétalas e triturou isso num solvente e coamos aquilo ali e com aquele líquido colorido por causa das plantas, nós colocamos papel filtro e a gente viu a mágica acontecendo diante dos nossos olhos. Então a gente fez ali uma cromatografia. Então a gente separou as moléculas pelo tamanho, pelo peso delas com o papel filtro. E naquele solvente, as moléculas, a gente via o líquido subindo pelo papel e por conta do peso das moléculas, as maiores ficam mais embaixo, as menores conseguem subir mais. A gente viu que foram se formando linhas. Então tinham uma linha amarela, uma linha verde, uma linha roxa, uma linha lilás mais pálida. E a gente foi identificando que numa folha como aquela ali escura, tem outras cores que estão escondidas ali no meio que a gente não consegue perceber. Então, muitas vezes tem um roxo, muitas vezes tem um laranja. E essas substâncias que dão cor aos vegetais, elas, de maneira geral, elas podem ser chamadas de polifenóis. Tem uma pequena distinção aí entre o assunto, mas para a nossa apresentação aqui hoje a gente vai assumir como se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. E essas substâncias que dão cor aos vegetais, elas têm uma característica única. Elas têm o poder de produzir saúde no nosso organismo. Então, quando se fala, o seu prato deve ser o mais colorido possível, o motivo é que a gente diversifica nessas substâncias que dão cor. A gente poderia partir para alguns exemplos. Por exemplo, tomate. Todo mundo já ouviu falar do licopeno do tomate, que é bom para o câncer de próstata, tem estudos mostrando que ele é muito bom para câncer de cólon, tem eficácia, ele é muito importante no tratamento de câncer de pulmão também. Mas as pessoas descobriram, os pesquisadores descobriram que o licopeno sozinho não é tão eficiente quanto o tomate, ou quanto o próprio molho de tomate. Nesse caso, no molho a gente consegue extrair mais atividade, mais capacidade dessa substância. Por quê? Essas substâncias, muitas delas têm uma participação na defesa daquele vegetal. Elas compõem o sistema de defesa daquela planta. E quando nós nos alimentamos disso, nós nos apropriamos desse sistema de defesa. Em parte isso nos ajuda, em parte isso melhora o funcionamento do nosso metabolismo, processos que acontecem lá na usina de energia da nossa célula, lá na mitocôndria, processos que acontecem na conexão ou na ativação de uma enzima ou de uma outra molécula, e essas substâncias elas têm uma participação ativa no nosso organismo, mas não é só isso. Esse é o benefício que nós estamos recebendo. Mas tem uma outra coisa importante, tem uma outra turma importante que a gente estava falando sobre elas agora há pouco, que são as bactérias, que são extremamente beneficiadas. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso logo a seguir. Uma outra coisa dos vegetais que faz total diferença para essa miríade de micro-organismos que nós temos no nosso aparelho digestivo são as fibras. E a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo agora. Por incrível que pareça, e eu juro para vocês, esse foi o gráfico mais didático que eu encontrei falando sobre a flora no nosso organismo. Essa daqui fala sobre a flora, sobre a microbiota de todo o nosso organismo. Então, é claro que não tá em detalhes ali. Não está em detalhes toda a bicharada ali, mas a gente tem alguns ali que são mais conhecidos e que estão presentes ali nessa nossa tabela. Então, o que acontece? Nós temos, como se fosse uma árvore torcida, uma árvore circular aqui. No centro
essa divisão, essa classificação ali, ela está seguindo a taxonomia vigente, né, aceita hoje. Então tem a base disso daí é uma base evolutiva dessas espécies, desses organismos. Bom, dito isso, que não é a nossa visão do assunto, mas é uma forma de classificar e de organizar esses micro-organismos, a gente encontra, tem algumas informações ali. Então, à esquerda, embaixo, nós temos um pequeno quadrinho, onde nós temos um círculo e uma estrela ali logo em cima. Círculo são as bactérias comensais e estrelas são as bactérias causadoras de doença. Abaixo, a gente tem bolinhas coloridas. As bolinhas coloridas identificam filos. E talvez os mais atentos, os que gostavam mais de biologia, ou os que ainda estão estudando, talvez se lembrem daquela classificação, reino, filo, família, classe, toda aquela coisa toda. Se você decorou aquilo, eu sinto informar para vocês, mudaram o nome, colocaram umas coisas a mais, mudaram outros. A nossa decoreba não valeu muito, mas para efeito da nossa apresentação aqui está suficiente, Joel. Então vai dar tudo certo, a gente vai conseguir chegar até o final sem passar apertado. O que nós temos ali? Então a gente tem as cores separando por filos, e tem 4 filos, aqueles filos, as bolinhas laranja, azul, verde e vermelha, que são os filos mais abundantes. Mas desses 4 filos mais abundantes, 2 são significativos, são importantes e influenciam o nosso processo de saúde e doença, que são aqueles 2 do meio, que não vai dar para ler na tela, talvez, para quem está assistindo em casa, talvez consiga, que são as bacteroidetes e as firmicutes. Esses filos influenciam os nossos processos de saúde e doença. Então, tem esse gráfico e essa tabela. Quem tiver interessado em saber mais sobre isso daí, pode acessar o estudo que está ali ao lado, a referência. Mas nós temos, nesse gráfico, nós temos como se fossem halos ali, um disco azul mais interno. O disco azul se refere a micro-organismos que estão no nosso aparelho digestivo, especialmente no intestino. Indo para fora, a gente tem um laranja, um vermelho e um vermelho escuro, vermelho... Homem tem problema com cor, né? Eu ia falar vermelho cor de fósforo, tem gente que fala que é vermelho cor de fígado, enfim. Essas cores ali são 3 microambientes diferentes que nós temos na boca. Então, a boca tem microambientes diferentes para micro-organismos e a gente tem uma diferença significativa de qual bicho está em qual lugar. Então, se eu não estou muito enganado, o que está em... ali tem a colinha. Então, a gente tem ali, amarelo, são as bactérias que estão na bochecha. O laranja não tem nome ali, mas são bactérias que estão na placa bacteriana. Mas quem escova os dentes não tem placa, mas mesmo assim tem essas bactérias na boca, não consegue escapar delas. E, por último, ali aquele disco mais externo, mais escuro, é a língua. Por que a gente tem diferenças nesses ambientes? Bom, se você já observou a boca, você já percebeu que entre a bochecha e a língua tem uma diferença considerável. A língua ela é muito mais áspera e, por conta disso, ela também retém mais partículas, tanto partículas de alimento quanto células mortas. Peraí, mas quais células mortas? Eu não comi nada de origem animal hoje. Quais são essas células mortas que estão na minha boca aí? E essas células mortas são as nossas células mortas. Para fazer um teste genético, a gente não precisa tirar sangue, por exemplo. Basta pegar um cotonete, passar do lado de dentro da bochecha. E eu não sei se algum de vocês já fez esse teste, eu fiz há 1 ou 2 anos atrás, e eu fiquei surpreso, porque eu achava que eu era muito mais ibérico, e eu descobri que geneticamente eu estou mais ao norte, estou mais na região da Grã-Bretanha, na região da França e da Alemanha. E para mim foi uma surpresa, eu não sabia disso. Metade dos meus genes veio daquela região. E a participação ibérica era só de 10%. Por causa do meu sobrenome, né, Azevedo Rocha, eu jurava que eu era bem mais ibérico e para mim foi uma surpresa. Mas eu não precisei tirar sangue. Eu peguei um cotonete, passei do lado de dentro da bochecha, esperei secar, coloquei no envelope e mandei para a empresa que faz lá o processamento e descobri essas e outras coisas a respeito da minha genética. Não estou incentivando o que faço, mas foi uma
foi uma descoberta curiosa. Por que funciona passar o cotonete para tirar células, uma amostra das minhas células? Porque o nosso aparelho digestivo tem uma característica que é trocar todo o seu revestimento a cada 5 dias. Então, dificilmente nós vamos encontrar uma célula no revestimento do nosso aparelho digestivo que tenha mais do que 5 dias. Isso significa que a nossa taxa de renovação é em torno de 20%. Todos os dias a gente está trocando essas células. Então, a todo instante, nossas próprias células mortas estão entrando no processo digestivo. Quando uma pessoa, por qualquer motivo, decide fazer um jejum, por exemplo, que ela não coloca alimentos sólidos na boca, ou não coloca alimento de espécie alguma, fica somente nos líquidos, uma coisa que se observa normalmente a partir do 2º, 3º dia, é que a língua começa a ficar branca. E esse fenômeno acontece porque não há mais o atrito do alimento para remover essas células mortas da língua, da boca. Lá na clínica onde eu trabalho, lá no Retiro da Saúde, em Jarinu, o carro-chefe do nosso tratamento é o jejum terapêutico, que é uma dieta líquida à base de sucos e caldo. E o que acontece é que os nossos hóspedes observam esse fenômeno. Começa a ficar com a língua branca. Uma outra coisa acontece. Essa parte, não, quando as pessoas estão falando, nunca aconteceu com ela. Sempre aconteceu com um amigo do amigo dele, que começa a ficar com bafo. Fica com um hálito extremamente ruim. Por quê? Está acumulando células mortas, que é comida. Tem um montão de bactérias na boca. Essas bactérias estão fazendo a festa, porque nunca teve tanta comida ali para elas. Não sobra, geralmente não sobra tantas células mortas ali. E as bactérias que se alimentam de células humanas mortas, elas começam a fazer a festa, porque nós estamos alimentando diretamente essas bactérias. Acontece que na placa bacteriana, que eu comentei com vocês agora há pouco, que era um microambiente diferente, nós encontramos bactérias que têm uma característica curiosa. As bactérias, algumas delas têm medo de oxigênio e algumas delas têm pavor de oxigênio. A gente chama de bactérias anaeróbicas obrigatórias. Elas não conseguem viver em presença de oxigênio, elas fogem. Existem as bactérias anaeróbicas, que conseguem sobreviver com um pouquinho de oxigênio. E nessa região ali, ou seja, na placa ou no espaço entre o dente e a gengiva, que é um espaço que não tem muita oxigenação, elas conseguem sobreviver. Eu tenho 3 filhos e eu tive a oportunidade de observar isso 3 vezes, então ficou bem sedimentado na minha cabeça. Mas talvez você tenha na sua memória a imagem de uma criança que só se alimenta no aleitamento materno. Esses aqui são 2 dos meus 3. Esse aqui é o Natan e esse aqui é o Micael. O mais velho está estudando com os aventureiros. Nesse momento estão fazendo especialidade de árvores. O que acontece? Uma criança que tem um aleitamento materno exclusivo, ela, antes de nascerem os seus dentes, talvez você já tenha observado que a boca dela cheira iogurte. É um iogurtinho, um bafinho de iogurte. Quando começa a vir os primeiros dentes, o cheiro começa a mudar um pouco. Algumas crianças têm diarreia quando começa a nascer o dente. Por quê? Porque a microbiota está mudando. O nascimento do dente está criando um ambiente diferente na boca e começam a existir condições adequadas para o crescimento de outras bactérias. Então tem um processo de mudança acontecendo. Agora com os meus meninos maiores, ninguém mais está no aleitamento exclusivo. Quando eles acordam de manhã é bafo mesmo, não tem conversa não tem mais história de iogurte. Então o que aconteceu? Aconteceu uma mudança de flora, de microbiota na boca dos meus meninos. Eu consegui acompanhar isso, eu vi o processo acontecendo. Então, nesses microambientes da boca, tem condições diferentes para bactérias diferentes. Uma curiosidade de utilidade remota, que também era chamada de conhecimento inútil antes, se um dia você se ver na difícil situação de ter que escolher entre levar uma mordida humana e uma mordida animal, escolha a mordida. Podem participar, podem falar. Animal. Por quê? A microbiota da boca da maior parte dos animais é muito mais tranquila do que a nossa. Uma mordida humana causa uma infecção grave, difícil de tratar, é um negócio complicado. A gente não chegou no nível do dragão de Komodo, mas
a nossa mordida é brava. Então, encerrado o capítulo da informação de utilidade remota, vamos para frente. A gente tem ali ainda alguns outros discos. Tem um disco verde, que são bactérias encontradas na pele, no nariz, porque o nariz é uma região diferente, é uma mucosa, é uma região, um epitélio, um revestimento de transição, que está mudando de pele normal para mucosa, que é o que tem do lado de dentro do nariz. Tem algumas bactérias que são específicas daquela região. E em cinza, nós temos o disco mais externo ali, que são as bactérias da pele, e em roxo, nós não temos um disco muito presente, mas a gente tem uma concentração, ali se a gente for olhar aquele círculo como se fosse um relógio, ali por volta das 10 horas, 10h30 mais ou menos, nós temos uma concentração, tem 4 barras e tem uns 4 pontinhos ali, que é onde estão concentrados os lactobacilos. E a gente voltou a falar dos lactobacilos. Acontece que esse disco roxo corresponde à flora vaginal. E aí você que ainda está conseguindo prestar atenção nesse monte de palavrão em grego, chegou a uma conclusão curiosa. Peraí, a gente está falando de flora vaginal e está falando de lactobacilos. Será que essas bactérias estão precisando de um mapa? Porque isso acontece no mesmo tipo de ser humano, que são as mulheres, mas tem uma certa distância aí. Esses bichos estão perdidos. Eu vou contar hoje para vocês uma coisa que eu falei para o meu amigo hoje de manhã. Eu estava conversando e ele, já antecipando, o assunto da nossa conversa agora, hoje à tarde, ele falou, puxa, como é importante nessa questão das bactérias e do solo, porque o Hamilton estava falando, o solo, é importante que o solo tenha um equilíbrio nas suas bactérias para que esse solo fique saudável e funcione bem. E aí eu comentei com ele, pois é, Hamilton, essa é só uma parte da nossa conexão com o solo, porque a gente foi feito, de acordo com as escrituras, a partir da terra, a partir do barro. E o nosso equilíbrio também depende dessas mesmas bactérias. Acontece que os lactobacilos foram encontrados primeiro no leite. Mas eles não são bactérias do leite, são bactérias do solo. Os lactobacilos são bactérias que fazem a decomposição dos vegetais, que tecnicamente é chamada de fermentação. Tudo aquilo que é vegetal, que está sofrendo decomposição por bactérias, especialmente essas bactérias do solo, é um processo de fermentação. E aí a gente já está fazendo uma contraposição àquelas bactérias que eu comentei com vocês que estavam na boca, se alimentando das nossas células mortas. Aquelas faziam putrefação. Essas aqui fazem fermentação. E essa é uma das muitas maneiras de classificar bactérias, de acordo com o que elas comem, de maneira simples de dizer. Então, o que nós temos aqui? Nesse disco a gente tem bactérias de todos os tipos, porque a gente viu as que estão espalhadas no nosso organismo como um todo. Mas as do nosso interesse aqui são as da flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, e elas têm algumas ações, e agora a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Quais são essas ações? Elas interferem em quanto de energia nós extraímos dos alimentos. Então, elas interferem em quantas calorias a gente extrai dos alimentos. É muito? Não, não é muito. É algo mais ou menos da ordem de 0,5% a 1%. E aí talvez os mais desesperados para entrar em paz com a balança, talvez eles fiquem injuriados. Poxa, mas é só 0,5%, 1%? Eu não quero saber dessas bactérias não. Mas para quem está querendo seguir por essa linha de raciocínio, eu vou fazer uma pequena digressão aqui. Para facilitar a nossa conta, a gente vai pegar um ano de 350 dias. A gente vai tirar 15 dias aí do nosso calendário. Cada quilo de gordura no nosso organismo equivale a 7.000 calorias. 7.000 calorias dividido por 350 dias desse ano que a gente está usando aqui para nossa referência, dá uma soma, ou a gente chega num número de 20 calorias por dia. O que isso tem a ver? Se a cada dia nós tivermos uma sobra entre aquilo que nós gastamos para viver, para correr, para respirar, para manter a nossa temperatura, para fazer o que for,
e aquilo que nós colocamos para dentro, não só do que nós comemos, mas efetivamente do que foi absorvido, porque é isso que conta. Se tiver um desequilíbrio de 20 calorias consistentemente, todos os dias, por 350 dias, nesse período nós teremos engordado 1 quilo, se tiver sobrando 20 calorias. Mas 20 calorias é o que exatamente? Quanto que dá 20 calorias? É bem pouco. 20 calorias é mais ou menos o equivalente a uma... Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho de cabeça. 20 calorias, 5 gramas de açúcar. Um sachêzinho de açúcar. Água de coco. 1/4 de copo de água de coco ou um sachêzinho daqueles de açúcar que se encontram nas lanchonetes por aí, que tem 5 gramas. Cada grama de açúcar tem mais ou menos 4,5 calorias. A gente vai chegar num valor próximo dessas 20 calorias. Se sobrar entre o que eu comi, o que eu absorvi e o que eu gastei, só isso, 20 calorias, ao final de um ano eu terei ganho 1 quilo. Então, no final das contas, esse meio a 1% importa. Importa sim. Ele é significativo. Por quê? Porque isso acontece o tempo todo, todos os dias. Enquanto a gente está respirando, enquanto a gente está na terra do vivente, essas bactérias, elas podem ou não se beneficiar daquilo que está acontecendo ali no nosso organismo. Elas produzem substâncias que mudam a nossa capacidade de absorver nutrientes e minerais. Quando eu comecei a trabalhar no Retiro, o meu colega lá, uma vez argumentou comigo, e protestando, que não achava razoável que a gente incentivasse que as pessoas tivessem uma alimentação tão rica em fibras, porque, no final das contas, a fibra funciona como um antinutriente. E, nesse ponto de vista, é verdade, as fibras atrapalham a absorção de algumas substâncias que nos interessam nos alimentos. Acontece que nós não somos, como dizia no Alto da Compadecida, né, nós não somos filhos de chocadeira. Nós fomos criados por alguém que nos ama muito. E esse alguém que nos ama muito programou, fez uma forma que nós funcionaríamos de maneira adequada, funcionaria melhor. E essa prescrição incluía uma quantidade significativa de fibras. Acontece que quando nós ingerimos fibras, e a gente já vai entrar no processo de como que a nossa microbiota faz isso, nós temos aumentado a nossa capacidade de absorver alguns minerais. Por exemplo, cálcio, por exemplo, magnésio, por exemplo, ferro. Embora sim a fibra seja um antinutriente, quando nós nos alimentamos de alimentos ricos em fibra, a nossa capacidade de absorver esses minerais, ela é aumentada. Puxa, esse negócio está começando a ficar interessante. Tá? Eu estou achando legal isso aí. Mas acontece mais coisas. Essas bactérias, esses micro-organismos, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta. E eu tenho noção de que nós estamos falando palavrões aqui. A terminologia técnica ela é meio chata, mas o que são ácidos graxos de cadeia curta? De maneira geral, as gorduras são ácidos graxos. A gente conhece como gordura, ou mesmo aquilo que não é gordura, aquilo que é óleo, oleoso, normalmente são ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles podem estar líquidos em temperatura ambiente, e aí normalmente os líquidos em temperatura ambiente são aqueles que têm alguma dupla ligação entre os carbonos. Então, ácidos graxos são moléculas orgânicas formadas sobretudo por carbono. A estrutura principal da molécula é uma longa estrutura de carbono, e oxigênio e hidrogênio complementam essas ligações. A gente não vai entrar na química do negócio para não desenterrar a química orgânica do 2º grau, para ninguém ter pesadelos hoje à noite, mas acontece que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles estão envolvidos no processo de saúde e doença do nosso organismo. Então, a microbiota, a flora, consegue fermentar a fibra para produzir a partir dessa fibra esses ácidos graxos curtos, mas não são moléculas longas. Exemplo, o principal componente da gordura do nosso organismo é o ácido esteárico. O ácido esteárico é uma molécula de 16 carbonos. Ela não tem nenhuma dupla ligação entre os carbonos. Então, são só ligações simples, então é fácil a gente calcular.
Então, o ácido esteárico tem 16 carbonos. O primeiro carbono tem uma dupla ligação com oxigênio e um OH, que é o que define que aquela molécula é um ácido. E tem mais 15 carbonos ligados em hidrogênio. Então, são 14 carbonos com 2 hidrogênios ligados a ele. O carbono da ponta tem 3 hidrogênios ligados a ele, porque cada carbono faz 4 ligações. E o primeiro já estava lá com uma ligação dupla no oxigênio, uma ligação no OH, na hidroxila, e a outra ligação com o segundo carbono da cadeia. Esse é o ácido esteárico. Teria facilitado se eu tivesse trazido a imagem dele aqui, né? Mas tudo bem, estou contando com a imaginação de vocês, porque isso ajuda a fortalecer o raciocínio, a mente. O raciocínio abstrato é importante. Se a gente for comparar com outro ácido orgânico que a gente conhece bem, que está presente no azeite de oliva, que é o ácido oleico, o ácido oleico, ele quimicamente, ele é quase idêntico ao ácido esteárico que a gente viu, com uma diferença. Ele tem uma dupla ligação no oitavo carbono, é isso mesmo, na metade da molécula. Essa dupla ligação faz com que 2 hidrogênios caiam fora. E aí, os carbonos, em vez de ficar com uma ligação simples, eles ficam com uma dupla ligação com o vizinho. Isso é uma insaturação, e é isso que torna o ácido oleico um ácido orgânico insaturado. Entenderam? Então, quando a gente está falando de ácidos insaturados, a gente está falando de moléculas que têm duplas ligações entre os carbonos. O ácido oleico tem só uma dupla ligação, então só 2 hidrogênios caíram fora dessa molécula. Acontece que essa pequena diferença faz com que o nosso ácido esteárico em temperatura ambiente seja pastoso, como sebo, e o ácido oleico seja líquido, como no azeite de oliva. Então, essa pequena diferença faz uma grande diferença quimicamente. Isso acontece também no nosso organismo. Mas a gente está falando de moléculas menores, a gente está falando de moléculas que são curtas. E algumas delas a gente já conhece, com outros nomes, mas a gente já conhece. Então, a gente tem moléculas curtas com 3 carbonos. A gente tem uma molécula curta com 2 carbonos, que a gente normalmente conhece como vinagre, que é o ácido acético. A gente tem uma molécula que dessas 3, ela é a mais importante, que tem 4 carbonos, que é o ácido butírico, ou no nosso corpo ele não é encontrado na forma ácida, ele fica ionizado, ele perde, um hidrogênio fica dissolvido, que é sequestrado lá pela água, e ele fica na forma de butirato. O butirato a gente já conhecia ele, a gente já viu ele na manteiga, ele é o principal componente da manteiga, e ele tem esse nome butirato exatamente por causa disso. Tem diversas línguas, em inglês, em italiano, em francês, e eu acho que em alemão também, a palavra para manteiga tem esse radical, but, que na química orgânica se refere a 4 carbonos. Então, o butirato acaba sendo o mais importante desses 3, e eu vou explicar para vocês agora por quê. A gente falou sobre fibra e eu não entrei no detalhe da fibra. O que é fibra? Fibras são carboidratos que eu, com as minhas enzimas, não consigo digerir. A minha genética, os meus genes, não conseguem produzir uma enzima que consiga digerir esse carboidrato. Exemplos. O carboidrato fibra, talvez mais conhecido, mais utilizado, seja o papel, a celulose. A celulose é um polímero, ou seja, são várias partes de um negócio que a gente já conhece, que chama glicose, um grudado no outro. Então, a celulose são várias glicoses conectadas uma na outra. O amido, que pode ser o amido de milho, que pode ser o amido do arroz, ou o amido do trigo, de qualquer alimento, ele também é um polímero de glicose. São várias glicoses conectadas uma na outra. E nós também temos no nosso próprio organismo uma reserva de energia na forma de carboidrato, que também é um polímero de glicose. Mas qual que é a diferença entre esses 3? Se cada um deles, se o glicogênio do meu corpo, se o amido da batata, do arroz, do trigo, e a celulose, todos eles são polímeros de glicose, por que eles são diferentes? A maneira de encaixar, de ligar uma glicose com a outra muda. E com essa mudança acontecem
diferenças significativas. Então, eu não tenho enzimas para separar uma glicose da outra na celulose, mas as bactérias no meu organismo têm. E a gente nós não falamos nada sobre isso ainda, e isso é uma coisa importante. O nosso organismo, a gente tem entre 2 e 7 bactérias para cada célula humana no nosso organismo. Isso significa que a gente é mais bactéria do que gente. Mas você olha assim e fala, mas eu sou limpinho, eu não estou vendo essa bicharada toda aqui. Onde que elas estão escondidas? Elas são muito pequenas, por isso que a gente não consegue encontrar elas com tanta facilidade. Mas se a gente conseguisse separar todas as bactérias do nosso organismo e colocar num recipiente, a gente conseguiria encher um copo de 300 ml. E em peso, essas bactérias atingem mais ou menos a mesma densidade da água, mais ou menos 1 grama por ml. Então elas pesam mais ou menos 300 gramas também. Então se a gente conseguisse tirar todas, a gente chegaria nisso. É bactéria pra caramba. A gente tem cerca de 7 trilhões de bactérias no nosso organismo, porque a gente tem 1 trilhão de células nossas, humanas. E por que tem essa diferença grande entre 2 para cada célula e 7 para cada célula? Porque essa diferença acontece precisamente quando a gente vai ao banheiro e quando a gente faz as nossas eliminações ali da descarga, a gente eliminou essas 5 da diferença. Porque o principal componente, correspondendo mais ou menos à metade do peso das fezes, são bactérias. Elas acabam sendo muitíssimo importantes. Talvez você não tenha pensado isso ainda, talvez já tenha pensado. Agora você deve estar imaginando que o nosso aparelho digestivo é uma enorme área de contato com aquilo que a gente põe para dentro. Não é o mundo externo porque está virado do nosso lado de dentro, mas grosseiramente é um tubo por onde a gente coloca o alimento, a gente passa por processos, esse alimento passa por processos, extrai aquilo que interessa, aquilo que consegue absorver, aquilo que não consegue vira resíduos e chega até o final do intestino, onde acontece o processamento final para ficar com aspecto de fezes e ser eliminado. Mas, nesse meio tempo, acontecem algumas coisas. A gente tinha comentado que a fibra, nós não temos enzimas para digerir. Mas imaginem vocês que com essa miríade de bactérias, a gente tem enzimas das mais diversas. A gente tem cerca de 1.500 espécies de bactérias na microbiota intestinal de uma pessoa que esteja saudável. Então, grosseiramente, é como se a gente fosse um zoológico ambulante, que é uma bicharada, tem muito tipo de bactéria. E a gente está falando aqui só de bactérias, mas não é só isso. O nosso equilíbrio, ele inclui fungos, especialmente leveduras, inclui vírus, e sim, nesse exato instante, mesmo você não estando doente, tem vírus no seu organismo. Existem protozoários e existem outros bichos, arqueias, enfim, tem outros bichos que estão presentes ali no nosso organismo de maneira saudável e natural. Isso faz parte do nosso processo de equilíbrio. Então, nós não somos um organismo, nós somos um superorganismo. É esse o nome que se dá para essa estrutura, cada um de nós. E é um verdadeiro milagre acontecendo, um milagre ambulante acontecendo por aí a todos os dias, e talvez a gente nem tivesse dado conta disso na sua plenitude até agora. Mas por que isso é um milagre? Porque essas bactérias, essa flora, essa microbiota, ela está trabalhando a favor de nós ou contra nós. E aqui eu vou começar a colocar um pouquinho mais de ênfase naquela contraposição que a gente tinha feito das bactérias que fazem a putrefação e das bactérias que fazem a fermentação. Por quê? Através do processo de fermentação, essas bactérias vão conseguir quebrar a celulose e outros tipos de fibra, tanto solúvel quanto insolúvel no nosso organismo, aquilo que a gente colocou para dentro através da alimentação, e vão transformar essa fibra nessas substâncias que eu comentei para vocês. Por quê? As bactérias fermentadoras, elas desejam comida, umidade, um lugarzinho para chamar de casa, e elas conseguem fazer um montão de bactériazinhas, conseguem se multiplicar, e se tiver com condições ideais, cada bactéria consegue fazer uma cópia dela mesma a cada 20 minutos.
em condições ideais. Quando começa a ter uma grande ocupação de bactérias, então elas primeiro começam a concorrer por espaço, a condição já não é ideal. Se elas começam a concorrer por alimento, por comida, também começa a diminuir um pouco essa taxa, essa velocidade de multiplicação. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque se a gente alimentar as bactérias que fazem fermentação, elas vão produzir esses nutrientes que eu comentei com vocês, o ácido butírico, o butirato especialmente, e o butirato, a primeira coisa que ele faz é alimentar a própria bactéria. Elas produzem em excesso, e uma parte desse butirato começa a alimentar as células do nosso intestino grosso. E o intestino grosso ele foi desafortunado na distribuição de sangue. Ele chegou por último na fila. Tem uma única artéria que é responsável por 2/3 do estômago, todo o intestino delgado com os seus 4,5 metros a 8 metros, depende, tem uma diversidade bem grande, mas em média aí 6 metros, e mais 1,5 metro de intestino grosso. Então, uma única artéria é responsável por toda essa área. Ela só para de servir ao aparelho digestivo quando falta mais ou menos isso aqui para acabar, que já é o segmento final do intestino reto, que ela já não é mais a responsável ali naquele segmento. Fora isso, a mesma artéria foi emitindo ramos e foi nutrindo todas as porções do nosso aparelho digestivo. Quando chega lá no cólon sigmoide, sobrou só um fiapinho da artéria, ela é bem fininha, bem estreita. E entrega a quantidade de sangue suficiente para o funcionamento do órgão, para o seu metabolismo. Mas para viver, a quantidade de oxigênio, eu apertando o botão aqui, entrega o oxigênio suficiente para aquelas células viverem. Mas, como eu comentei com vocês, elas precisam de nutrientes para se multiplicar, porque a cada 5 dias ela precisa fazer uma nova cópia dela, ou precisa de ter uma célula nova ali para repor aquele revestimento. Então, essas células elas são nutridas, elas são alimentadas por essas bactérias que estão produzindo butirato. O butirato serve de comida para as células do nosso intestino grosso. Mas não termina por aí. Uma parte desse butirato atravessa a barreira do intestino e ganha, antes de ganhar a corrente sanguínea, essas bactérias, o butirato, ele entra em contato com as nossas células do aparelho digestivo, as nossas células de defesa presentes no aparelho digestivo. Eu estava comentando com vocês sobre esses números impressionantes do intestino. A nossa superfície de absorção, se a gente conseguisse pegar todas as membranas de célula que fazem absorção no nosso aparelho digestivo, a gente conseguiria, com sobras, cobrir uma quadra de tênis. A gente tem uma área de superfície de absorção maior do que 250 metros quadrados, entre 250 e 300 metros quadrados. Essa é a nossa superfície de contato, de absorção do intestino. E com essa enorme quantidade de bactérias presentes ali, isso ali é uma área de fronteira. E como qualquer fronteira que se preze, é necessário vigilância. A fronteira, se ela for muito porosa, ela não funciona como fronteira. Então, o que acontece? Essas células do nosso sistema de defesa que estão presentes ali, se a gente for avaliar todo o aparelho digestivo, nós temos 3/4 de todas as células de defesa do nosso organismo nessa região. Se a gente for olhar só o intestino, nós temos 2/3 do total de células do nosso sistema de defesa naquela região. São muitas células. A gente tem uma enorme presença do sistema imunológico associado ao intestino. Diversas enfermidades estão relacionadas a essa proximidade, a essa conexão entre o sistema imunológico e o intestino. Acontece que quem determina determina é uma palavra forte, mas que influencia muito poderosamente essa saúde intestinal são as bactérias que a gente estava vendo aqui, que a gente estava conversando sobre elas agora há pouco aqui. Uma parte daquele butirato ganha corrente sanguínea, vai até o cérebro, por ser uma molécula menor do que a glicose. A glicose eu não comentei com vocês, é uma molécula de 6 carbonos. O butirato eu comentei é uma molécula menor, com 4 carbonos.
a glicose tem muitas hidroxilas, muitos OH. O butirato não tem tudo isso aí, então ele consegue atravessar com muito mais facilidade. O OH é um negócio que atrapalha a difusão de uma molécula orgânica. Ela faz com que a molécula seja mais controlável, a entrada dela na célula seja mais controlável. Acontece que essa molécula menor e mais simples consegue atravessar com facilidade a barreira entre o sangue e o cérebro, que a gente conhece como meninges. Nessa barreira, depois de atravessada, aquele butirato ele consegue nutrir os nossos neurônios. E agora, pela primeira vez aqui eu estou falando de neurônio, né, e o intestino é conhecido como o segundo cérebro. A gente não vai conseguir cobrir tudo o que tem para saber, mas é muitíssimo importante a presença dos neurônios no intestino e a gente já volta nisso daqui. E esse butirato que chegou até o cérebro vai nutrir, em primeiro lugar, os nossos neurônios. Em segundo lugar, ele serve de sinalizador. Tem um grupo de neurônios no cérebro não, no nosso encéfalo, que fica abaixo da parte superior do cérebro, que é responsável por identificar se a gente está com fome ou não. É o centro de saciedade. E lá nesse lugar acontece a sinalização, através do butirato, não só dele, mas de outros nutrientes também, de que o nosso corpo está pleno ou está satisfeito de energia. E isso diminui a nossa necessidade de procurar alimento. Então, quando eu como um alimento rico em fibra, essa fibra vai chegar lá no final do meu intestino grosso daqui a algumas horas. Mas mesmo daqui a algumas horas, as minhas bactérias, quer dizer, minhas não é muito possessivo minhas, né? Porque a gente é um time. Eu estou alimentando essas bactérias e elas estão me alimentando de volta. Então, essa equipe está trabalhando e essas bactérias estão, a partir daquilo que eu usei para alimentá-las, produzindo uma coisa que me alimenta de volta, que nutre os meus colonócitos, as células do meu cólon, que sinaliza para o meu sistema imunológico, e eu pulei essa parte, né? Sinaliza para o meu sistema imunológico, olha, nós estamos aqui em missão de paz. O butirato tem essa função. É como se a bactéria estivesse mandando uma mensagem para o nosso sistema imunológico. Estamos aqui em missão de paz. Não viemos causar problema. Não precisa ficar estressado. E o sistema imunológico diminui o nível de alerta. Ele estava vendo, entre aspas, estava percebendo quimicamente a presença daquele montão de bactérias e o sistema imunológico começa a ficar estressado. Mas na hora que ele recebe essa sinalização, ele, ufa, está tranquilo. Tem bactérias que não vieram aqui para causar problema e ele diminui o nível de estresse. E esse butirato alimenta, sinaliza para essas células, ganha corrente sanguínea, nutre o cérebro, estimula o centro de saciedade no cérebro, dizendo, olha, tem nutriente, não precisa ficar desesperado atrás de comida. Então, as fibras têm toda essa função na nossa alimentação. Eu não entrei muito em detalhes sobre isso, mas aquelas células do final do intestino grosso, principalmente no cólon sigmoide, que já é o penúltimo segmento do intestino, essa região é a região mais propensa a sofrer de câncer de cólon, câncer de intestino. Acontece que uma dieta rica em fibras sozinha, sem nenhum outro tipo de mudança, é responsável por cortar pela metade o risco de câncer nessa região. Somente por causa da fibra. Por que acontece isso? Porque antes, sem a fibra, essas células passam fome. Com fibra, essa célula está nutrida. E como ela tem que fazer uma renovação celular muito grande, se tiver faltando nutriente, a chance de errar na multiplicação daquela célula, na cópia daquela célula, fazer uma nova célula, a chance aumenta. E uma célula com um erro, se o erro acontecer numa porção qualquer da célula, é uma área que não vai funcionar. Mas se esse erro acontece na hora que está fazendo a cópia do DNA, nós temos uma mutação genética. E a mutação genética é uma das pré-condições que leva ao desenvolvimento do câncer. Então, a gente tem um processo importante acontecendo aí. Se você não estava ainda convencido da importância de consumir fibras, esse é um motivo razoável. A produção do butirato é outro motivo impressionante. Se nada disso te mudar de ideia, eu desisto e vou embora. Não desisto não, a gente vai continuar conversando. Porque a gente não pode desistir, né? Só perde quem desiste. Mas são argumentos muito fortes para a gente
ter a presença das fibras na nossa alimentação. Mas como assim? Onde que a gente encontra fibras? É salada, é verdura? Sim, a gente encontra fibras insolúveis na maior parte dos legumes, dos vegetais, mas as fibras solúveis, que são as que mais interessam às nossas amigas bactérias, elas estão presentes nas sementes, principalmente nas leguminosas e nos cereais integrais. Então, os cereais integrais têm uma enorme quantidade de fibras solúveis e as leguminosas também têm fibras solúveis. O que são fibras solúveis? São fibras que dissolvem na água, como o próprio nome diz. E elas são mais facilmente digeridas, mais facilmente fermentadas pelas bactérias. Na presença dessas fibras, essas bactérias conseguem fazer todo esse trabalho maravilhoso que a gente comentou até agora e proporcionam benefício ao nosso organismo. Ok, não gosto de alimento com fibra, gosto de comida, vamos nomear alguns exemplos aqui. Eu gosto de queijo, eu gosto do meu pãozinho francês, eu gosto do meu cafezinho de leite quente, o meu cafezinho não, xícara, né? Olha só, me traindo, eu pensei, eu falei, não vou falar do café, falei. Da minha xicrinha de leite de manhã, leite quente. Eu pensei no café porque eu estou pensando no desjejum comum para muitos brasileiros. Cafezinho, leite, pão com manteiga ou pão com queijo de manhã. Sabe quanto que tem de fibra aí? Quase zero. Quase zero. Esse pão francês que nem merecia ser chamado de pão, ele não atingiu o nível para ser chamado de pão, ele tem uma quantidade ínfima de fibra, a digestão e a absorção desse alimento é muito rápida. Quem ainda faz algum serviço benéfico aí em termos de lentificar o processo de digestão é a proteína e a gordura no queijo, que vai fazer com que esse pão demore um pouquinho mais para sair do estômago, mas o que vai acontecer é que em cerca de 2 horas não vai ter mais nada no estômago e essa pessoa que tomou esse desjejum vai estar varada de fome. Se ela tomou o desjejum às 7 horas da manhã, 9, 9h30, pode ter certeza que ela está procurando comida de novo. Por quê? Porque aquele carboidrato que era extremamente simples foi digerido, o pouquinho de proteína que tinha ali no queijo e a gordura que tinha ali no queijo atrasaram um pouco a liberação daquele pão do estômago para o intestino, mas uma vez que isso aconteceu, é digerido, é absorvido e chega praticamente zero de resíduo disso daí lá no final do intestino grosso. Adivinha quem vai passar fome? As bactérias que fazem fermentação. Adivinha quem vai fazer a festa? As bactérias que fazem putrefação. Por quê? Porque não tem concorrência. A concorrência delas não ganhou comida. Elas estão recebendo a sua comida. Ué, mas você falou que o leite, o queijo, o pão foram absorvidos? Como que eu estou alimentando essas bactérias? Células mortas, a gente tinha conversado sobre elas. Involuntariamente eu alimento as bactérias que querem me comer, com as minhas células mortas. A todo tempo eu estou fazendo isso. Então, se eu já tenho esse relógio correndo contra mim, eu preciso urgentemente me alimentar de fibras para encher os estoques das bactérias que me alimentam de volta. Eu alimento essas bactérias e elas são tão legais que elas me alimentam de volta, elas cuidam de mim. As outras bactérias querem se alimentar de mim. Não é coincidência, essas bactérias que fazem putrefação são as bactérias que causam doenças. São as bactérias que estressam o nosso sistema imunológico. São as bactérias que fazem o nosso sistema imunológico entrar em polvorosa. E às vezes a gente não tem um processo de infecção ativo acontecendo, mas a gente tem um processo infeccioso, mas uma presença de bactérias levando a uma inflamação de baixo grau, que pode, por exemplo, aumentar o risco de infarto. Higiene oral pobre, deficiência na escovação dentária, é um dos fatores que aumenta o risco de infarto. Nossa, mas o que dente tem a ver com o coração? O corpo, está tudo no mesmo corpo, é a mesma pessoa. A gente divide em departamento porque não dá para saber tudo o que tem para saber numa vida de 80, 90 anos. Se a gente vivesse 300 anos também não ia dar tempo, porque é muita coisa que tem para saber. A gente divide porque precisa, mas está tudo funcionando no mesmo corpício, no mesmo templo que foi criado por Deus. E se a gente cuida bem, a máquina funciona razoavelmente, porque a gente vive num mundo de pecado. Se a gente não cuidar, a giripoca pia, o negócio complica.
Então, nós precisamos ficar atentos à maneira como nós cuidamos do nosso organismo, porque isso determina a maneira como as coisas vão acontecer. E a apresentação era sobre saúde mental e até agora a gente tinha esquecido o cérebro, né? Mas já passaram 100 anos, a gente já chegou no nosso tempo. Eu tinha falado para vocês que ia demorar 100 anos, né? Do que a gente viu lá para chegar agora. Então, o nosso conhecimento sobre o funcionamento, a conexão entre cérebros e intestino cresceu muito de maneira recente. É uma ciência que é chamada de neurociência entérica. E aí a gente falou que o intestino é conhecido como o segundo cérebro. Por quê? Porque nós temos tantos neurônios associados ao aparelho digestivo quanto nós temos de neurônios na nossa medula. É um número impressionante de cerca de 200 bilhões de células, 200 bilhões de neurônios. A gente tem tudo isso de neurônios na nossa medula e nós temos isso de neurônios no nosso aparelho digestivo. Então, essa enorme capacidade de processamento, e eu digo aqui processamento no sentido quase informático mesmo, no sentido computacional do negócio, porque a gente tem um montão de bactérias ali, a gente tem toda a movimentação do aparelho digestivo, a gente tem todas as secreções do aparelho digestivo e tudo isso é mediado por esses neurônios. Eles estão se comunicando com os produtos dessas bactérias, eles estão sinalizando para o cérebro através do nervo vago, as bactérias, a microbiota, está sinalizando para o cérebro através dos produtos da digestão. O próprio aparelho digestivo produz alguns hormônios que comunicam informação para o cérebro, recebem informação do encéfalo através de neurotransmissores, através de peptídeos, outras substâncias que mandam mensagens para o aparelho digestivo, e esse processo todo está acontecendo de graça, sem a gente ter que pensar nisso. Não é maravilhoso? Enquanto a gente está comendo e está conversando e está passando um bom momento junto com pessoas que a gente gosta, Deus colocou esse processo todo para funcionar no seu corpo de maneira automática. E você nem precisou pensar nisso. Você não precisa pensar, nossa, está na hora de começar a esvaziar o estômago, eu tinha esquecido. A gente não precisa pensar nisso. Está tudo acontecendo no automático. Então, existe uma múltipla conexão entre o aparelho digestório e o nosso encéfalo, a nossa mente. A gente viu aqui algumas delas, a gente não vai entrar nos detalhes profundos. Aí aqui tem um desenho esquemático que ficou bastante didático. Deu um pouco de trabalho para eu conseguir esse arquivo e eu vou procurar que seja disponibilizado depois no grupo essa imagem, né, para quem quiser estudar ela com mais detalhamento. Eu vou pedir para que seja disponibilizado nos grupos do WhatsApp da igreja e não sei se a gente vai conseguir colocar um link, enfim, eu vou tentar ver se consigo colocar em algum comentário com link, não sei, na apresentação depois, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas aqui tem um esquema simplificado de como, e mesmo simplificado já é suficientemente complexo para a gente gastar algumas horas aqui procurando entender tudo o que está acontecendo. Hormônios, sistema imunológico, aparelho digestivo e encéfalo. Acontece que todos esses hormônios e todos esses hormônios e todos esses neurotransmissores e substâncias, eles estão constantemente transmitindo mensagens. E isso faz com que processos aconteçam no nosso organismo, como eu comentei com vocês, das questões inflamatórias. Aqui a gente tem ali naquele quadro cinza do lado direito, na flecha para cima ali do lado direito, a gente tem a região das citoquinas. A gente não vai entrar nisso em detalhe, mas é só para exemplificar que são moléculas do nosso sistema imunológico que fazem uma sinalização e isso é influenciado pela microbiota, isso vai produzir resultados no nosso cérebro. Por exemplo, o que acontece? Só voltando aqui na imagem anterior, aquela primeira linha ali, né, o estresse psicoemocional muda a flora intestinal. Todo mundo aqui que já passou por alguma emoção forte, provavelmente vai lembrar que o estômago, a barriga deu alguma coisa ficou diferente. Eu vou falar baixo, porque eu acho que minha esposa ainda está, eu vi ela por aqui agora há pouco, eu vou falar baixo para não... Mas eu lembro da primeira vez que eu cheguei perto de uma menina com segundas intenções e que tinha uma certa reciprocidade ali,
eu lembro que o pessoal fala, né, que tem borboletas no estômago. Eu senti esse negócio. Então, as fortes emoções determinam mudanças gastrointestinais. Então, todo mundo ou já passou por uma situação dessa ou lembra de alguém que passou por uma situação dessa. Então, as emoções influenciam naquilo que acontece no nosso aparelho digestivo. Mas os pesquisadores quiseram entender melhor isso. E eles fizeram um estudo que eles pegaram amostras de fezes dos estudantes no começo do trimestre, no começo do ano, em que estava todo mundo tranquilo, recém-vindo das férias, todo mundo tranquilidade, o ano começando, revendo os amigos e tal, e pegaram a amostra de fezes na semana de provas, na primeira semana de provas, que o pessoal está arrancando os cabelos e tal. Eu acho que se eles tivessem feito na última semana de provas, teria sido mais eficiente, né? Que a última semana de provas é quando o negócio decide se o ano que vem a gente vai continuar na mesma série ou se a gente vai para a próxima. E aí aconteceu que eles conseguiram quantificar uma significativa diferença de quantidade e de diversidade na flora intestinal naquele momento 0, sem estresse, e naquele momento com estresse. E isso foi uma coisa impressionante, porque eles viram que o estresse psicoemocional determina mudanças na flora intestinal. Agora, o estudo que quebrou o chão, que mudou o paradigma, foi este estudo produzido por um grupo francês. Daqui a pouco ele vai passar tudo de uma vez, ó. Foi isso mesmo. Esse estudo produzido por esse grupo francês, que avaliou esses 2 micro-organismos, e o título do trabalho deles é bastante ousado, que é a pesquisa, né, pesquisando, né, as propriedades psicotrópicas ou semelhantes aos psicotrópicos de uma formulação probiótica em ratos e humanos. Isso é uma afirmação bastante ousada, porque psicotrópicos são medicações, são antidepressivos. E eles utilizaram esses 2 micro-organismos para fazer esse estudo nesse grupo de pessoas. São pessoas saudáveis, pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, e responderam um questionário. E nesse questionário tinha perguntas sobre agressividade, sobre ansiedade, questões ou situações, emoções que a gente sente em determinadas situações, e essa pessoa respondeu esse questionário. No seguinte momento, ela por 1 mês tomou essa suplementação, essa formulação probiótica com esses 2 micro-organismos, e no final daquele mês ela respondeu o mesmo questionário e foi notada uma significativa melhora nas pontuações, comparando a pessoa com ela mesma, na questão de agressividade, de ansiedade, de estresse, e acho que as letrinhas não vieram, a letrinha ficou miudinha, mas aquelas letrinhas vermelhas e amarelas que estão miudinhas ali, que não cresceram, que deveria dizer que essas bactérias reduziram a ansiedade, reduziram sintomas de depressão e reduziram sintomas de irritabilidade nessas pessoas. Estresse, ansiedade e depressão. Essas pessoas ficaram melhores simplesmente por ter colocado essas bactérias para dentro na forma de suplementação. Então, aquilo que a gente come interfere em quais bactérias, em quais micro-organismos eu estou impulsionando no meu aparelho digestivo. Esses micro-organismos do meu aparelho digestivo vão influenciar se o meu sistema imunológico ele está pendendo mais para tranquilidade ou mais para guerra, mais para inflamação. Se esse sistema imunológico está pendendo para inflamação, eu estou mais propenso a desenvolver enfermidades como depressão, a ficar mais ansioso, a ficar mais irritado, mais agressivo, a minha concentração diminui, a minha capacidade de foco é prejudicada. E todas essas coisas, que são questões comportamentais, elas estão diretamente envolvidas com o nosso relacionamento interpessoal, ou seja, nosso relacionamento entre irmãos, como filhos de Deus. Essas questões estão relacionadas na maneira como eu me relaciono com o próprio Deus, seja pela minha capacidade de me manter focado no estudo da Bíblia, no meu momento de devoção, seja na minha capacidade de insight, a capacidade de processamento, depende de um cérebro funcionando bem.
E se esse cérebro ele não está na sua capacidade plena, a minha comunicação, a minha antena de comunicação com Deus, ela está prejudicada. O nosso cérebro humano, ele é notavelmente muito diferente dos cérebros de outras espécies, dos animais. Na anatomia comparada, a gente observa que um cérebro humano, ele tem esse córtex pré-frontal, ele corresponde a cerca de 1/3 de toda a superfície do cérebro, que é essa região do cérebro mais anterior. Se a gente for olhar um gato, por exemplo, o gato tem apenas 3,5% do cérebro nessa região. O cachorro tem o dobro disso, tem cerca de 7%. E a gente já começa a observar algumas diferenças no comportamento desses dois animais. Os cachorros têm um comportamento muito mais social. Os cães, de maneira geral, os canídeos, têm habilidade de caçar em grupo, por exemplo. Eles conseguem montar uma equipe para fazer esse trabalho, e normalmente os felinos fazem sozinhos, vivem sozinhos. É claro que isso não é uma regra, mas de maneira geral os felinos são muito mais insociáveis, querem ficar mais distante, ou mais interesseiro, mais egoísta do que os canídeos, por exemplo. Então, o cérebro tem influência nisso. Se a gente for comparar um passo adiante, os primatas, por exemplo, um chimpanzé, tem mais ou menos 15% do cérebro nessa região. A estrutura social mais complexa do que entre os cães. Diversas coisas são diferentes no comportamento nesses animais. E no nosso caso, que temos o dobro de cérebro nessa área, a nossa interação social ela é muito diferente. Nessa região do cérebro acontece planejamento de longo prazo, personalidade, espiritualidade, moralidade, tudo isso acontece nessa região do cérebro. E essa é uma região do cérebro que requer muita energia, muitas calorias. As partes do cérebro que são necessárias para manter a gente vivo não gastam muito, mas essa região gasta bastante. O nosso cérebro consome 1/5 de todo o oxigênio que circula no nosso organismo, que o coração está bombeando ali, que os pulmões absorveram e que o coração está bombeando. É um órgão com uma enorme necessidade de energia, de oxigênio. Por quê? Porque é uma área nobre. É uma área nobre. É uma área que foi colocada isolada do resto do corpo com as membranas. O sangue não toca o cérebro. É uma área que foi colocada aqui na frente, acima dos olhos, como se diz, a coroa do cérebro. E é nessa área, nessa região, que acontece a nossa conexão com Deus. É uma área que é ativada quando a gente ora. É uma área que é ativada quando nós estamos, entre outras coisas, fazendo bem, fazendo atitudes abnegadas, servindo ao próximo. É uma área que sofre esse tipo de influência. Mas quando essa área do cérebro, que é nobre, não recebe estímulos adequados ou é bombardeada com uma tempestade inflamatória, todas essas nossas capacidades são minadas. Então, se você tem a pretensão, tem o interesse em ter uma mente saudável, um cérebro que consiga se conectar adequadamente com Deus, que sofra menos com a enfermidade, com a depressão, com a ansiedade, com o estresse, comece escolhendo aquilo que você coloca no seu prato. Escolha com sabedoria. Se você não gosta, ore a Deus porque Ele quer te ajudar. Você conta com o maior poder do universo para fazer a mudança. Você não está sozinho. Você tem a sua comunidade de fé. Você tem profissionais de saúde que podem te ajudar nesse processo. Você não está sozinho. Busque ajuda. Se você deseja ter uma mente melhor, uma mente mais clara, uma mente que fique mais distante da influência da doença, escolha bem aquilo que vai no seu prato. Tome cuidado com aquilo que você coloca para dentro, aquilo que você ingere, porque isso influencia na sua saúde. Se você quer ter uma mente saudável, comece a cultivar boas emoções no seu intestino.
E é por isso que essa apresentação foi chamada de sentimentos viscerais. E, no final das contas, tem muito mais do que somente sentimentos, tem a ver com a nossa própria espiritualidade. Então, a gente concluiu a nossa apresentação. Eu agradeço a todos vocês. Eu não vi nem que hora que é, não tem relógio aqui. E eu sei que eu falei bastante, 1h30. Mas nós temos, se ainda tivermos disposição para isso, eu tenho. Vocês não sei, mas eu tenho disposição para a gente passar para as perguntas. E a gente pode começar com aqui, se tiver alguém que tiver pergunta, ou se tiver alguma pergunta que veio lá do nosso chat, lá da nossa live, lá no canal da igreja. Enquanto liga o microfone, vai testando aí para mim, Alexandre, por favor. Você começou a palestra, eu me lembrei da história da medicina, né? O cirurgião e o seu auxiliar e o sujeito que tinha que ser amputado. O cirurgião, tão rápido quanto o Dr. Sérgio ali, matou a si mesmo, ao auxiliar e ao paciente operado, porque ele cortou tudo, né? A mão dele, a mão do auxiliar e o amputado, e todos morreram de infecção, né? Então a medicina era bruta naquele tempo, né? Mas enfim, vamos ser bem práticos agora, tá? Porque a palestra, vocês notaram, foi de um grande conhecimento, foi de muita informação, assim, de nível... Não foi palestra de cirurgião, né? O cirurgião faz uma palestra ali, ó. Mas foi o assim, clínico faz uma palestra e volta, dá volta, né? Foi alto nível, né? E só que nós temos que trazer também para a prática, né? Então, nós temos dois tipos de bactérias, se a gente pode falar de uma forma geral, as bacteroidetes e as firmicutes. As bacteroidetes são bactérias do bem, as firmicutes as bactérias do mal. Firmicutes fazem lá a putrefação e as bacteroidetes a fermentação. Essa que a gente quer. Só que nós vivemos com os dois dentro do intestino, o lobo e o cordeiro. Quem que a gente vai alimentar? Então, quais são os alimentos bem práticos, de uma forma geral, que eu preciso comer e qual que eu preciso deixar de comer? Simples. Aumente a quantidade de vegetais e diminua a quantidade de alimentos de origem animal. Ok. Se a gente vai dar um passo a mais, os alimentos fontes de fibra são aqueles que a gente comentou. Leguminosas, a turma do feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, fava, lentilha, eu já tinha falado, vagem. Milho. Essas são... A gente estava falando das leguminosas. De não ser leguminosa. Quando a gente vai para os cereais, que também são fontes importantes de fibra, sementes. Aí a gente tem todos os cereais, o milho, o centeio, a cevada, a aveia, o arroz. Aí tem os pseudo-cereais, a quinoa, e aí as outras sementes, que também são boas fontes de... Algumas têm fibras, outras menos, mas aí a gente, falando de fibra, a gente tem chia, tem... o amaranto, tem a própria linhaça, que tem uma quantidade de... Não é fibra, mas tem, enfim, tem as mucilagens ali que acabam tendo um papel importante. Agora, também. Se eu pegar o trigo e o arroz e der uma polidinha nele, tirando aquela capinha integral, o que acontece? Ele fica mais gostoso, na opinião de alguns. Mas a gente perdeu uma boa parte ali, e nessa capinha que a gente tirou, saíram minerais, saíram vitaminas, saiu a fibra. Eu fiquei basicamente com o carboidrato. Glicose. Glicose, ganha peso, aumenta o risco de diabetes, digestão rápida, fome daqui a pouco. Açúcar é vegetal. Sim. E aí? Que é essa questão. Por isso que eu dei o segundo passo. Mais vegetais, menos alimentos de origem animal. Se o alimento é integral, ele tem mais fibra. A fibra é um carboidrato de digestão mais lenta. Quando eu tenho uma digestão mais lenta, isso não era o objeto da nossa palestra, mas é um assunto super importante, eu não sobrecarrego o meu pâncreas para fazer a absorção, diferente, não a absorção, para colocar essa glicose para dentro. A glicose é uma molécula muito controlada no nosso organismo. A insulina é uma chave que abre a porta para a glicose entrar. Quando eu coloco naquele exemplo que eu falei do desjejum, um pão francês, um leite com açúcar e café e tal, eu tenho uma certa quantidade de carboidrato ali, que é um carboidrato que já está prontíssimo para ser absorvido. Entre digestão e absorção, se fosse o pão sozinho, sem a proteína e a gordura do queijo, 15 minutos, não tem mais nada no estômago. Passou por ali, já entrou na corrente sanguínea. O que acontece? Em meia hora, em 15 minutos eu já começo a responder aquilo ali com insulina. Em meia hora eu cheguei mais ou menos no meu pico de insulina. 45 minutos,
a glicemia já começou a baixar, já a resposta da insulina, e a insulina é uma molécula que não foi feita para esse tipo de alimento. A insulina foi feita para trabalhar por 1 hora e meia. Só que esse alimento que eu consumi ali, a digestão dele é rápida. Então, a liberação dele para o sangue, do intestino para a corrente sanguínea, é imediata, em 15 minutos. Esse grande pico de insulina que eu faço vai fazer com que aquela glicose que foi entrando no sangue fosse saindo de maneira rápida, porque entrou muito rápido no sangue. Vai tirar rápido do sangue também aquela quantidade de insulina. A insulina continua trabalhando depois que a glicose no sangue já baixou, e daqui 1 hora e meia, 2 horas, eu estou com fome de novo. Meu corpo responde bombeando não triglicerídeo. Triglicerídeo é a gordura quimicamente neutralizada, mas o corpo começa a bombear ácido graxo, gordura diretamente no sangue, porque ele fala, esse maluco está morrendo de fome, está desesperado. Ele começa a jogar a primeira coisa de energia que vem para compensar essa perda ali. E a gente sabe que esses alimentos que causam hiperglicemia, eles são, a um médio e longo prazo, produtores de câncer. Então, a hiperglicemia está relacionado ao câncer. Quanto mais coisa de açúcar a gente come e de absorção rápida, maior a chance de a gente ter inflamação e câncer. Exato. Porque essa resposta de insulina rápida vai fazer com que muito desse açúcar ele acaba passando primeiramente pelo fígado. Essa enxurrada de energia no fígado provoca uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória acaba afetando o organismo como um todo, e o corpo fica menos apto para proteger a gente das células que sofreram algum tipo de mutação, que acontece, independente da nossa boa vontade, esse erro acontece. Só que a gente não precisa forçar o erro, e isso daí acaba prejudicando a capacidade do sistema imunológico de reconhecer a célula que está afetada, e a consequência disso é que a gente fica mais suscetível ao câncer. Vamos ao público, né? Já teve um que levantou a mão ali, vou já fazer a pergunta aqui. Quer dizer, eu não, né? Vou só conduzir. Agradeço, a palestra me serviu muito, aprendi muita coisa, entendi tudo. Espero pôr em prática. Tem umas perguntinhas bem curtinhas. Nós sabemos que o Japão tem o maior índice de maiores de 100 anos saudáveis. Disse que mais ou menos 5, 6 milhões de japoneses de mais de 100 anos, que ainda varrem a casa, faz a comida, toma banho sozinho, entende? E eles comem muita comida fermentada, né? Que são fermentação bacterianas. Muito alimento fermentado que nós não gostamos. A comida fermentada dele, nosso paladar rechaça. Sim. Né? Eu estou aprendendo de a pouquinho a entrar nessa comida fermentada. Por exemplo, uso o miso, que é uma pasta de soja fermentada, que tem bactérias também. Faz uns 20 dias só. Estou comendo natto, que é uma soja fermentada que produz a vitamina K2. Algo sobre isso, o senhor não falou nada. Outra coisa que eu queria perguntar, bem curtinha. Eu li sobre certos médicos que estão tomando pessoas muito doentes do intestino, pessoas que têm diarreias constantes, sofrem do intestino, e não tem remédio que cure. Eles estão fazendo assim um transplante de fezes, tira de um intestino bom, de uma pessoa que funciona bem, e passa para a pessoa, e dá bom resultado. Funciona, né? Essas duas coisas, nada mais. Vou começar respondendo de trás para frente, vou começar pela segunda. Tem uma única doença para a qual é eficaz e comprovado e autorizado a utilização desse recurso do transplante de fezes, como costuma se chamar, mas na verdade na prática é o transplante de microbiota, que é a infecção por Clostridium. Então, nessa situação que causa uma diarreia crônica, acho que 70% das pessoas zeram os sintomas da infecção crônica por Clostridium na primeira inoculação, e as 30% que não zeram zeram na segunda, não precisa de uma terceira. Então, essa é a única situação em que clinicamente é razoável utilizar esse método. Colite pseudomembranosa. Nos Estados Unidos, um problema grave, porque as bactérias estão tão resistentes que já não tem mais antibiótico. No Brasil, ainda não temos esse problema tão sério.
muito obrigado aí, a contribuição do especialista é inapressável, né? Agora, respondendo a sua primeira pergunta, os fermentados são bactérias que fazem fermentação, são produzidos por essas bactérias. Então, a gente está aumentando a população das nossas bactérias que fazem isso através desse processo. Então, é muito desejável utilizar fermentados. Kefir, kombucha, o miso que o senhor comentou, tem aquele outro de soja que o senhor falou, mas o que eu estou tentando lembrar aqui era o alemão lá, o chucrute, né, que é repolho fermentado. Então, assim, tem várias formas de se fazer isso. Algumas são melhores do que outras, mas, de maneira geral, é interessante sim, é bom, é benéfico. Mais alguém tem perguntas? Opa, a gente pode deixar a dama primeiro? O que dizer dos adoçantes? Bom, esse é um capítulo interessante. Há uns anos atrás, eu tinha encontrado um estudo australiano que demonstrava que os adoçantes causavam uma disruptura endócrina e causavam todo um problema. Outros estudos posteriores não confirmaram essas descobertas deles, mas a minha questão com os adoçantes ela é mais filosófica. A gente sabe sim que os adoçantes podem alterar a flora, alguns, não todos, porque tem um monte de tipos de adoçante também, né? Mas a minha questão é mais filosófica, porque os adoçantes eles são usados para a gente imitar o sabor doce do açúcar. Partindo do pressuposto de que a maior parte de nós que estamos aqui somos adultos, a gente não precisa mais ter um paladar infantilizado. E essa fissura, esse desejo pelo doce é um resquício de paladar infantilizado. A gente está querendo estimular o centro de recompensa do cérebro, porque o doce faz isso, e ele acaba funcionando como tem um efeito de droga mesmo, no final das contas. Estimula esse centro de recompensa, e o estudo australiano, que não foi confirmado depois, ele postulava isso, que o cérebro espera receber uma certa recompensa em calorias quando ele percebe esse sabor doce. Quando isso não vem, isso era o que eles afirmavam, isso aumentava o desejo de comer. Porque as pessoas tenderiam a comer mais por causa de adoçante. Outros estudos posteriores não confirmaram isso daí. Mas a minha questão é essa. Se eu me considero um adulto e como tendo domínio das minhas vontades, eu deveria ter controle sobre essa questão do paladar. Se a gente não tem controle do paladar, a gente é servo dele. E a gente acaba se tornando escravo das vontades. Isso não me parece muito razoável. Não tem liberdade nisso. No meu caso, não é uma pergunta, é apenas uma apreciação. Eu sou da área de psicologia, né? E a gente fica, às vezes, malhando em ferro frio com essa questão psicossomática, né? Por isso que eu apreciei até o título da sua palestra, né? Porque sentimentos viscerais, né? Então, o cérebro, o intestino, como o segundo cérebro, digamos assim, ou o aparelho digestivo, não sei se só o intestino, né? Porque, às vezes, a gente fica tratando o emocional, tentando resolver o emocional, e tem inflamação, tem infecção, tem anemia, tem diabetes, pressão arterial, tem hormônios da tireoide envolvida, né? Indigestão, constipação intestinal, tudo isso. Então, quando tem uma vez nós nos reunimos, eu sou da saúde em Artur Nogueira, né, municipal, e aí reunimos todos os psicólogos, e um dos problemas que nós fizemos foi isso. A gente fica se debatendo, trabalhando no emocional especificamente, e tudo isso aqui atrapalhando. Então, eu gostei dessa informação dos 200 bilhões de neurônios, não é? Não na coluna, como é que é? A mesma quantidade medula, na medula e também 200 bilhões no aparelho digestivo, mais no intestino e tudo mais e tal, aparelho digestivo. Então, veja, a gente está trabalhando o cérebro e o segundo cérebro lá... Eu acho que eu coloquei um zero a mais. Eu acho que agora que eu lembrei que eu acho que são 20 bilhões. 200 milhões. Eu tô incerto do número agora, que agora eu fiquei confuso. Não. Mas, eu acho que eu coloquei um zero a mais aqui, estou na dúvida. Se temos aí a mesma quantidade, não é? Então, o intestino é o segundo cérebro.
Então, a gente não pode trabalhar, tem que trabalhar mesmo nessa relação aí psicossomática, né, de mente e corpo. A gente fica tentando mudar comportamento e trabalhando a psique, e muitas vezes a base é físico-química. É físico-química. E energética também, elétrica. Sim. E tudo mais. É uma complexidade tremenda, está tudo relacionado. E, às vezes, o médico também fica tratando o lado físico, e aí o cérebro lá, principalmente aqui o córtex, o lobo pré-frontal, né, apresentando ali falência, quebra, fraqueza e tal. Então, tem que trabalhar mesmo em conjunto. Muito obrigado pela contribuição, é precisamente isso aí. Doutor Itamar, só uma coisa interessante. Serotonina. Para que serve isso? Serve para a gente ir para frente, tá animado, tá, né? Motivação, exatamente. Onde é produzida a serotonina no corpo humano? 90% no intestino. Quem produz? O terceiro cérebro. Quem é o terceiro cérebro? As bactérias boas, as bacteroidetes, as fermentações, que causam a fermentação. Então, olha que interessante. A gente quer tratar a depressão, eu não estou dizendo que é só isso, tá? Mas se nós não alimentarmos corretamente o nosso intestino com alimentos próprios para essas bactérias, nós não vamos estar produzindo a quantidade de serotonina necessária para nos fazer felizes, contentes, animados, dispostos, né? Muitas vezes nós temos planos na vida. Olha, eu quero alcançar tal coisa. A gente não consegue alcançar tal coisa. Por quê? Pode estar na alimentação, né? A gente deixa de fazer uma faculdade, deixa de conseguir um trabalho, deixa de conseguir um objetivo na vida, porque a gente está com a alimentação. Está comendo aquilo que agrada e não está comendo o que precisa. Exato. Ok? Deixa eu... Só para complementar? Ninguém está escutando lá do outro lado, então tem que falar aqui, não tem jeito. Então, outra maneira de olhar o mesmo tema, o mesmo assunto, é que muitas vezes a gente vem também assim da preocupação do hereditário e das doenças e tudo mais, e qualidade de vida e hábitos alimentares e de exercício, de atividade física, e só aqueles 8 remédios naturais também estão em falta, e aí a qualidade de vida está determinando tudo isso, tanto mental como físico. É verdade, doutor Itamar, é isso mesmo. Eu fiz uma afirmação aqui que talvez possa ser mal interpretada, né? Aquilo que agrada, no sentido de não ser bom. Tem muita coisa que é saudável, que é o que é necessário, e dá para comer comida saudável extremamente saborosa. A gente não é uma vida infeliz comendo papel. Eu gostaria de saber a respeito do apêndice, que é uma ligação, me parece, do intestino delgado com o grosso, né? O apêndice vermiforme, que é o nome completo dele, é a porção final, ou inicial, vamos dizer assim, do intestino grosso. Então, o intestino delgado, ele chega no intestino grosso em 90 graus, mais ou menos assim. E essa porção aqui do intestino grosso tem uma pontinha que é o apêndice vermiforme. É um local de atividade, de utilidade discutida, mas hoje a gente já sabe que é um dos locais onde a gente tem um certo armazenamento ali de microbiota, que fica ali, é como se fosse uma parte que está armazenando microbiota útil e necessária para a gente, se estiver bem alimentada, né? Também pode ser um local de infecção, caso a gente não esteja dando condições adequadas para a microbiota que nos serve, que nos ajuda. Ok, mais uma pergunta aqui. Mas essa área é do doutor Ivan, eu estou flertando aqui. Você foi bem, viu, área dele. Eu sou o exemplo vivo da sua palestra. Louvado seja Deus. Tá? Eu tenho várias alergias alimentares, começando do glúten, amendoim, todas as castanhas, terminando no látex, que nós temos nos legumes, nas frutas. Então, sinceramente, é difícil para eu me alimentar. Eu faço uso do kefir, mas o que eu queria mais deixar é que já faz uns 20 anos, trabalhei muito tempo na obra e também cuidando dos filhos, do lar. Qualquer emoção mais forte que eu passava, no caso assim, de um nervosismo,
de uma emoção de tristeza, de mágoa, 20 a 30 minutos eu estava com diarreia. E as minhas alergias alimentares, o final é diarreia. O começo, o meio e o fim são diarreias. Então, eu descobri, através de uma dermatologista, depois de passar por vários gastros, que eu estava 8 meses com essa diarreia, 5 vezes de manhã. Geralmente é tudo de manhã. E ela me falou, tira o glúten. Em 20 dias, eu fui fazer exame, eu estava com anemia, com deficiência de vitaminas, de minerais, mas Deus me reabilitou. Então, tenho ansiedade, cuido já há vários anos, então eu sou a pessoa, sirva de exemplo para todos aqui. Nós somos o que nós comemos. Joyce tem uma pergunta ali, né, Joyce? Dá licença aqui, deixa eu só passar, desculpa. Boa tarde, Alexandre. Olha só, eu parabenizo tão poucas pessoas, né, que vêm. A gente já, eu como enfermeira até fico preocupada em que isso seja em outros momentos outras pessoas possam assistir, mesmo que online, porque é tão importante esse assunto da saúde, né, hoje em dia, que parabenizo os idosos que estão aqui, porque em qualquer momento da vida é momento para mudar, né? Mas a minha pergunta vem com preocupação para as novas gerações. A gente tem uma enxurrada de coisas ruins que vem para essa nova geração em todas as áreas, né? Mas principalmente na área alimentar, que é muito difícil, né? A gama de produtos industrializados e tudo para as novas gerações é imensa. E aí eu me preocupo como mãe, e aqui tem alguns pais também, né, em que os lugares onde meus filhos frequentem tenham influência positiva também nessa área do que vai para o intestino deles, entendeu? Então, mas isso nem sempre é fácil, né? Mesmo nos nossos ambientes, né? Então, de que forma, não sei, como pais, a gente pode influenciar? Porque eles não estão numa bolha, né? De repente, em casa, a gente tenta cuidar ao máximo, mas qualquer prêmio por uma nota melhor é um bombom, é um chocolate, uma comida muito gordurosa, às vezes, numa cantina, numa coisa, entendeu? Então, de que forma a gente pode, como igreja adventista, né? Porque estamos aqui pertinho do Cevisa, temos instituições adventistas na nossa obra, temos médicos maravilhosos, que são vocês que estão impulsionando isso, parabenizo a saúde da igreja por impulsionar isso, mas de que forma a gente pode tornar isso prático dentro das nossas portas? Joyce, essa resposta, ela obviamente não é fácil. Não é fácil. Como eu disse para vocês aqui, eu tenho 3 filhos e os 3 têm gostos diferentes. O primeiro filho a gente é muito mais cuidadoso. No segundo filho, quando o segundo filho chega, o primeiro filho já está em outra fase, mas aquele filho já entra na fase do segundo filho. E, enfim, não é fácil. A gente vive no mundo real, no mundo que tem as nossas atividades, não dá para ficar fazendo comidas que levem tempos enormes de preparação, e nem sempre dá para a gente fazer aquilo que a gente desejaria. Como que eu entendo isso? Quem me ajudou a ter paz nesse sentido foi o pastor Jean Zukovski. E uma vez numa apresentação, ele falou o seguinte: o que é o estilo de vida, alimentação adventista? A gente faz o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Se eu tenho condições ideais, o meu padrão mínimo é o melhor que eu conseguir fazer, é o excelente. Se eu estiver numa situação que não seja ideal, eu vou fazer o que for possível dentro daquilo ali. Então, ele não tem um risco falando aqui está o aceitável, daqui para baixo está deficiente. Porque isso flutua. Em determinada situação, uma coisa que seria desejável é impossível. Então a gente tem que adaptar isso. E talvez eu esteja sendo
leniente, mas me parece que não. Me parece que Deus nos ajuda nos nossos esforços. Então, se a gente procura, busca, faz o melhor que a gente pode nessas condições dadas da situação que eu estou, Ele abençoa esses esforços. Se a gente for olhar, por exemplo, especificamente num exemplo, a dieta de Elias lá no Ribeiro de Querite não era uma dieta excelente. Eu não sei qual que era exatamente o pão, provavelmente era melhor do que o pão que nós temos hoje, mas era uma dieta de pão e carne. Não era ideal, mas ele sobreviveu um bom tempo comendo essa dieta e foi mandado por ninguém menos do que Deus. Então, me parece que Deus ele leva essas coisas em consideração também. Então, a gente vai sempre procurar ensinar o melhor aos filhos, vai dizer para eles, olha filho, isso daqui é bom para você, isso aqui não é bom, isso aqui faz isso aqui por você, pelo seu cérebro, isso aqui alimenta o seu intestino, isso daqui está diminuindo o estresse no teu sistema imunológico, não precisa complicar. Eles falam, isso daqui aqui tem remédio para a tua imunidade, aqui tem prevenção de anemia, aqui nesse outro aqui você está prevenindo câncer, se você comer isso aqui, você aumenta o teu risco de diabetes. Você quer ter diabetes? Eu não quero isso para você, eu te amo. Não desejo ver você doente com diabetes. Não quer dizer que você não vai ter se você comer só isso aqui, mas o teu risco diminui. A gente vive num mundo que é domínio do mal, ainda é domínio do mal. As pessoas adoecem, elas morrem, elas sofrem. Ter uma alimentação saudável não fecha o meu corpo contra a enfermidade, mas diminui os meus riscos de adoecer dessas coisas. E se nada disso for suficiente, essa é a prescrição do fabricante. É diretamente obedecer a ordem de Deus, é uma ordem direta, não foi uma sugestão de cardápio. Ele falou, isso aqui é para você. Doutor Alexandre, eu vou encerrar aqui com o pessoal da internet, até para a gente dar um pouquinho de atenção a eles também, né? Tem uma pessoa aqui chamada Janete Arraes Guzmán, conhece? Já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Aliás, ontem foi o dia da sogra, tá? Você. Essa é a minha sogra. Não sei se você deu um abraço na sua sogra, mandou um... Pelo dia da sogra não, mas foi ainda está em tempo. Tá bom, está em tempo. Ela disse o seguinte, batata Yacon é rica em fós, frutoglicosacarídeos, que alimenta as boas bactérias. Ela só Exatamente. Deu uma opinião aqui, né? E ela é nutricionista também, então ela está falando opinião, com propriedade. Né? Opa, então está na área dela, né? Teve uma outra pessoa que tratou de um assunto aqui extremamente complexo, que é a Stephanie Teixeira. Ela falou assim, pode falar sobre a patologia do odor do peixe podre? Tem alguma coisa a ver com o intestino? Stephanie, só para resumir, é uma doença rara, é a falta de uma enzima que não faz lá a conversão da trimetilamina, que é uma substância encontrada em peixes, crustáceos e alguns vegetais também, e isso começa a sair pelo suor. Isso que a gente liberaria pela urina, acaba saindo pelo suor, tá? Agora, obrigado por me salvar dessa, eu não ia lembrar. É raro. Por isso que eu pesquisei aqui antes, até para não te deixar numa situação constrangedora. Abraço, Stephanie, valeu. Mas aqui uma pessoa falou o seguinte, a Marilza Lovizetti. Bem rapidinho, doutor Alexandre, o que dizer da lentilha? Acho que já falamos, mas... Né? Amo lentilha. Lentilha é um alimento maravilhoso. Né? Sim. Saborosa, nutritiva. Tem algumas pessoas que não gostam, que não toleram, que tem gases. Às vezes a maneira de preparar pode fazer diferença se vai ser tolerado ou não. Gosto demais. Ok, e a última aqui seria Maria José Soares, excesso de fibras é prejudicial para o nosso organismo? Só dizer para Maria José Soares que excesso de água também, né? Se cair dentro do mar tudo em excesso e faz respirar mal. Água vai ser difícil, né? Agora acontece um negócio interessante. A nossa ingestão diária recomendada aqui no Brasil de fibra, se eu não estou enganado, é em torno de 21 gramas por dia. A dieta, eu não vou viajar nessa maionese, mas outro dia a gente pode conversar sobre isso daí. Teve um eminente médico, cirurgião, eu não lembro de que país que ele era, acho que ele era escocês ou galês, acho que era galês, o Dr. Dennis Burkitt. Ele viveu a maior parte da vida na África do Sul e ficou conhecido por ter descrito o linfoma de Burkitt, uma doença infantil, mas a maior contribuição dele para a medicina foi descrever a importância da fibra na dieta. E as pessoas que quando ele começou a estudar esse aspecto lá na África do Sul, ele viu que nativos africanos e brancos morriam de doenças completamente diferentes, era como se fossem espécies diferentes. E o ponto da virada ali era a questão da fibra. Então, fibra é muitíssimo importante. Excesso de fibra é uma coisa que é difícil de atingir.
A ingestão diária recomendada é em torno de 21 gramas, menos de 10% das pessoas atinge essa ingestão. A população que o Dr. Burkitt estudou tinha uma ingestão de cerca de 60 gramas por dia, e isso não é excesso de fibra. Muitas vezes o que falta é água. Tem muita fibra para a quantidade de água, e aí a gente tem problema. E uma outra coisa que pode estar relacionada a essa questão do excesso de fibra, que ela pode estar argumentando, é que tem algumas pessoas que têm intolerância à fibra por causa do padrão de flora. Essa flora ela consegue mudar, eu consigo rebalancear as espécies de microbiota que estão ali, mas isso às vezes leva um tempo. Pode ser que em algum momento eu passe por flatulências e tal. Isso acontece. Só acontece isso com quem tem intestino, com quem não tem não acontece. Pessoas que já sofreram cirurgias intestinais, né, podem também ter uma certa obstrução, uma certa dificuldade de passagem. Coisas muito fibrosas, né? Por exemplo, milho. Mas são situações específicas. São específicas, é isso aí. Ok, queridos, obrigado pela presença de vocês, aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir também, muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos agora pedir ao Dr. Alexandre que nos encerre com uma oração, agradecendo realmente de coração à Igreja do NASP pela sessão aí da igreja e pelos profissionais que estão aí por trás das câmeras, enfim, numa série de questões aí da mídia, e que sem eles a gente não conseguiria fazer um programa como esse. Muito obrigado. Assim como estamos, se quiserem se levantar, fiquem à vontade, mas vamos falar com o nosso Deus. Paizinho Celeste, nós tivemos uma visão curta, e mesmo sendo uma visão curta, a gente viu bastante coisa do funcionamento do nosso corpo e quão extraordinário ele é. E nós não temos outra reação a não ser te louvar e te agradecer por toda essa maravilha que o Senhor faz e opera em nós, mesmo se a gente ficar pensando nisso, sem a gente ter que controlar, e a gente só pode agradecer. Paizinho, a gente precisa desesperadamente da sua ajuda para controlar e cuidar desse corpo, controlar as nossas vontades. Por favor, nos ajude. A gente vive num mundo que assalta a nossa mente, o nosso coração, nossas vontades, e que muitas vezes nos leva para coisas diferentes daquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, por favor, nos ajude a considerar como perda, como refúgio, todas essas coisas que nos distanciam de Ti, e que a gente tenha opção e satisfação nesses alimentos que nos promovem saúde e que nos fazem viver a vida que o Senhor planejou para nós. Enquanto o dia do nosso encontro contigo não chega, nos ajuda a fazer o melhor que é possível embaixo desse sol. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém.